primeira curadoria que você fez aqui, que é talvez uma das exposições mais marcantes e retroativamente uma das mais icônicas históricas da galeria, que é a exposição do Montadas, o Quarto do Fundo. Queria te perguntar, enfim, dessa exposição e também 87, né? 88, a exposição, provavelmente a primeira exposição de videoarte numa galeria comercial, a ser apurado, né? A Carla agora saiu, mas ela está fazendo uma dissertação de mestrado sobre a Luísa, está fazendo todo o levantamento, então saberemos. Mas, enfim, independente de ter sido a primeira, certamente tem um pioneirismo de ter uma curadoria de videoarte numa galeria comercial, em 1988. Sim. Queria te perguntar dessas duas experiências, que você contasse como é que essas duas exposições aconteceram e como que foi a parceria, né, curadora, galerista. Com a Luísa. Então, eu conheci a Luísa em 77. Foi na época o Wesley estava fazendo uma exposição sobre a minha viagem à Grécia, no helicóptero Leonardo da Vinci, e foi lá no MASP, e naquela época eu estava começando a fazer uma pesquisa sobre ele, que o Walter Zanini queria fazer uma exposição sobre a década de 60, e então ele incumbiu algumas pessoas do museu de ir entrevistar os artistas principais dessa década. E me coube o Wesley. Então, eu fui entrevistá-lo, depois eu fui no MASP ver a exposição, e lá que eu encontrei a Luísa e ficamos conversando, e logo houve assim, uma empatia, foi muito simpático, né? E a Luísa, antes de eu responder, eu queria dizer, a Luísa, para mim, o Walter Zanini dizia que a história da arte é como uma corrente, tem diversos elos, né? E que o primeiro elo dessa corrente é o galerista, é o olho, é o que tem o olho. O segundo elo é o colecionador, que é um personagem misterioso, né, que a gente não decifra muito. Depois, o terceiro elo é o museólogo, o historiador já vem depois, né, o diretor do museu, os curadores e assim por diante, mas que o primeiro elo é o galerista, que é o que tem o olho. E eu acho que isso aí define muito a Luísa, sabe? A Luísa é uma pessoa que tem o olho, ela não fica elaborando, imaginando, inventando coisas, não sei o quê. Ela sentiu intuitivamente, quase, ela decide com quem ela vai trabalhar, e daí ela é muito leal, muito assim, ela não tenta influenciar, ela não põe a opinião dela, etc. É uma coisa extraordinária, é o olho mesmo que ela tem. E isso, para mim, é uma coisa que sempre me ajudou a entendê-la, né? Eu acho que a Luísa realmente tem um olho extraordinário, isso é indiscutível, né? Bom, você perguntou das curadorias. O Quarto do Fundo foi em 87, né? O Montadas, porque eu trabalhava no museu, no MAC, e eu coordenava o setor de videoarte do MAC. E o Montadas era muito ligado ao museu. Quando ele vinha, ele fazia palestras, ele fazia exposições e tudo. E daí ele veio, não sei como a Luísa convidou ele para trabalhar com ela. Isso precisava perguntar para ela, a pesquisadora que estava aqui pode perguntar. E o Montadas veio aqui. Então, eu já tinha um contato com o Montadas. E essa parte aqui da galeria era onde a Luísa ficava, e que tinha os teleiros e depois a parte da frente só, que eram as exposições, né?
Então, as obras de arte ficavam tudo aqui, tinha umas mesinhas, etc., que era o quarto dos fundos. E, então, Montadas resolveu expor o interno, né? Aquilo que ninguém via, ele resolveu pôr para fora. E fez um vídeo que ele colocou na sala, então as pessoas chegavam e estava a galeria vazia com o vídeo, mostrando a parte interna da galeria, onde não estava acontecendo nada, né? E aí até ele fez, não era uma exposição, quer dizer, não havia uma seleção, não havia uma curadoria, não havia nada. Eram todos os artistas misturados, né, com os trabalhos, e a Luísa lá, que era o fundamental, né, que era a pessoa que tomava conta da história. Depois o Montadas até fez uma colagem com isso. Eu fiz um texto. Essa exposição do Montadas, eu não digo que foi uma curadoria, mas foi mais ou menos um caminho, porque eu fiz o texto para a exposição. E, a pedido dele, mandei o texto. Mas eu não tinha feito uma pesquisa, porque curadoria, eu acho que não mudou nada daquela época para cá. A curadoria, na verdade, é pesquisa. Hoje em dia tem gente que pesquisa, tem gente que não pesquisa. Os que não pesquisam não fazem curadoria, eles organizam uma exposição. Quem faz curadoria é quem pesquisa, quem vai saber as datas, as circunstâncias, as determinantes, porque aconteceu, as influências, enfim, pesquisa a obra para fazer uma seleção e expor. Isso, para mim, é uma curadoria. Eu acho que continua sendo assim até hoje. E outra é você ser amigo do artista e ele dizer, olha, me ajuda aqui, vamos fazer não sei o quê. A gente vai lá, ajuda a escolher as obras. Então, isso é uma escolha, é uma coisa bem menos profunda, bem menos... Geralmente, a curadoria, você escreve um texto, faz um catálogo, etc. A organização da exposição não pressupõe tanta coisa, né? Então, esse foi o do Montadas. E o Caipiraí foi em 88. Esse foi uma curadoria. Foi um vídeo que o Roberto Sandoval, o Tadeu Jungle, o Caipiraí, esse vídeo, eles foram fazer lá perto de São Luís do Paraitinga, em São Luís do Paraitinga, tinha uma festa sei lá, religiosa, e muito interessante, com quermesse e coisa na rua, etc. E o Sandoval, que era um artista do vídeo, e assim como o Tadeu Jungle, né, foram gravar lá em São Luís. E eles... não, o Geraldo Anhanha Mello também foi, mas acho que depois ele não participou, né? O Walter Silveira, lógico, claro. Tinha o Walter também, estavam os três. Estavam os quatro. E o Geraldo depois desistiu e ficou o Walter, o Roberto e o Tadeu. E eles fizeram um vídeo da festa, como é que foi a festa, as pessoas que participavam, não sei o quê. E eles tinham uma parte toda abstrata do vídeo, com as cores lá de São Luís, etc. E depois, eles estavam com aquele vídeo lindo, feito, e eu acompanhando, né, de perto esse trabalho. E daí eu falei com a Luísa, foi a única vez da minha vida que eu propus uma exposição.
e disse, escuta, tem esse vídeo, você não quer passar? Ela disse assim, vai passar um vídeo só por uma televisão lá? Eu disse assim, não, mas eles são artistas que sabem expor, né? E, realmente, eles criaram uma instalação que, daí, o vídeo chamava Caipiraí, e a instalação chamava Instalação do Divino. Acho que foi uma das primeiras. Já tinha tido algumas instalações aqui, eu acho, do Cildo, né? Mas essa foi também das iniciais. E eles fizeram a instalação do Divino, passando os vídeos, e tinha um painel atrás com as imagens mais abstratizantes dos vídeos. E foram 3 ou 4 dias, acho, uma coisa assim. E era complicadíssimo, né? Naquela época, fazer uma instalação de vídeo era muito complicado, mas a Luísa segurou as pontas, saiu muito bem, e os artistas ficaram muito contentes. A Luísa também, inclusive, ela conseguiu vender o painel atrás. Então, uma coisa que era para ser um prejuízo, um fracasso financeiro total, nem foi também. E a gente deu muita risada por causa disso. E, enfim, aqui na galeria que eu participei foram esses dois. Agora, quando eu fiz a retrospectiva do Wesley, em 93, ela me ajudou muito, porque aí sim foi uma pesquisa, nossa, levei quase 2 anos pesquisando, fazendo levantamento de obra, etc. E ela tinha, porque ela foi mulher dele, ela foi casada com ele 4 anos ou 5, não sei, e então ela sabia muitos lugares onde eu podia encontrar as obras. Ah, essa está com fulano. E ela, como marchand, sempre sabe, né, quem comprou, quem não comprou. Então, na pesquisa de campo que eu fiz, ela me ajudou bastante. E depois eu me lembro que nós montamos a exposição, daí fizemos a curadoria, a seleção das obras, etc. Daí teve a montagem, e quando terminou a montagem, que ainda não estava aberto ao público, mas já estava montado, eu chamei a Luísa para ir ver. E eu nunca vou me esquecer que ela chegou e começou a chorar. Foi uma coisa assim, das poucas vezes que eu via isso acontecer. Ela caiu em prantos lá na exposição. E isso foi muito importante mesmo. E teve obras que vieram do Japão, sabe? Que depois ficaram aqui. Foi uma mexida assim, no que a gente fez na obra do Wesley, né? Então, isso aí eu nunca vou me esquecer o quanto ela me ajudou. Depois, o que mais você perguntou? Então, eu queria saber... No final, a gente volta a falar do Wesley, né? Até porque teve uma exposição recente também que você se envolveu, e um desdobramento da exposição, mas, antes da gente voltar para o tema do Wesley, eu queria te perguntar um pouco mais sobre essa... Quanto você foi visionária de, muito cedo, prestar atenção na produção de videoarte, acompanhar os artistas, né, pesquisar e fomentar também isso dentro da universidade e no sistema de arte como um todo. Então, eu queria te perguntar, assim, como é que foi dirigir esse núcleo, né, no MAC do Zanini, um núcleo dedicado à videoarte, e se foi um desdobramento desse interesse e dessa pesquisa o seu envolvimento com programas de televisão sobre arte, né, meio no mesmo período, ou logo em seguida,
porque você tem também essa atuação como consultora, né, da TV Cultura para a realização de séries de documentários, etc. E portanto, né, então você tem uma trajetória que está marcada tanto pelo interesse e o estudo da videoarte, mas também ao entender os mecanismos assim, né, dessa linguagem, também fazer essa outra ponte, que é levar o conhecimento sobre arte para uma emissora de mass media, né, para disseminar também o conhecimento e a informação. Queria entender como é que foi essa dobradinha aí, de pensar nos dois lados. O vídeo no museu foi ideia do Zanini. Ele tinha comprado um equipamento de videoarte, de vídeo, né, de gravação de vídeo, mas era um porta-pac de uma fitinha desse tamaninho, assim, 2 centímetros, nem sei quanto era. Eu sei que era a coisa mais antiga que você possa imaginar, porque tinha um grupo de artistas no Rio, a Anabela Geiger, a Sônia Andrade, Fernando Coqueralha, etc., que tinham um equipamento desse lá e que faziam vídeos. Então, o Zanini teve a ideia de comprar um equipamento igual, inclusive para a gente poder fazer trocas, né, de convidar os artistas do Rio e mandá-los daqui para lá, etc. E ele tinha esse equipamento, o equipamento estava no museu, ninguém estava mexendo nele, e ele me perguntou, até ele disse assim, olha, se eu fosse mais moço, se eu fosse da tua idade, é uma coisa que eu me dedicaria, era trabalhar com vídeo, mas já passei. Mas se você quiser, você coordena um setor aqui no museu. E não deu outra. Daí eu fui pesquisar, saber quem tinha feito vídeo no Brasil. Então, a primeira galeria que mostrou vídeo não foi aqui, foi a Ralph Camargo, que o Ralph tinha um monitorzinho desse tamaninho e que ele dava a câmera para os artistas faziam o que quisessem. Acho que a Mira Schendel fez uma obra, não sei o quê. Mas era uma coisa assim totalmente amadorística, entende? E eu fui pesquisar quem tinha feito, quem não tinha. O Antônio Dias, na Itália, tinha feito, mas nunca tinha mostrado no Brasil. Porque também o vídeo que era feito fora do Brasil, você não conseguia passar aqui. Era outro sistema, né? Aí a gente começou pela pesquisa e depois começamos a fazer intercâmbio com esse grupo do Rio, que já estava assim, num ponto mais adiantado. Então, aos sábados, tinha uma amostra de vídeo no MAC, em que vinham os artistas, etc. E era uma coisa muito simples, mas era muito, assim, como devia ser, entende? Tinha um espaço especial, tinha um papel timbrado específico, que foi o design do Júlio Plaza, para ter os textos. As mostras de vídeo eram todas acompanhadas de um texto críticos, tinha toda uma coisa para a imprensa, uma divulgação na imprensa, na medida do possível, e tinha discussão depois. Foi uma coisa muito... Foi muito boa. Enquanto funcionou, porque depois o Zanini saiu do MAC, e eu também saí, daí acabou, simplesmente acabou. Mas o aparelho parece que hoje está no Museu da Imagem do Som. Mas, durante uns 7, 8 meses, funcionou e foi uma coisa... Foi aí que apareceram artistas como o Roberto Sandoval, por exemplo, porque a gente fez um curso técnico para os artistas lá. E
e apareceu o Roberto Sandoval, apareceu lá, o Tadeu Django e o Walter Silveira, que estudavam na USP, se aproximaram. E teve exposições internacionais, assim. A gente mandava uma carta, isso foi o Ronier Marin, foi um artista colombiano que veio aqui, mandava uma carta para artistas que moravam do outro lado da cortina de ferro. E daí, oferecendo 5 minutos de gravação, eles mandavam um projeto, a gente gravava no museu, de acordo com o projeto que eles mandavam, e depois a gente apresentava, colocava os projetos, né, na parede, e eu, no vídeo, apresentava os projetos. Então, havia esse intercâmbio esse internacional que funcionou, que, por incrível que pareça, funcionou. Depois, numa Bienal posterior, o Júlio Plazas utilizou esse mesmo sistema de vídeo oposto, quer dizer, o vídeo vindo pelo correio, né? E foi nessa onda, foi nesse clima que eu propus para a Luísa fazer a exposição do Caipirainha aqui. Cacilda, o tempo já está acabando, então eu queria muito saber sobre essa exposição recente, ano passado, né, a exposição da série da Jean Harlow, do Wesley, que aconteceu aqui lá no outro endereço da galeria, e que é agora parte de uma segunda exposição maior, que está acontecendo lá na Fundação Iberê Camargo. Queria saber, você certamente é a maior autoridade em Wesley Duque Lee no Brasil, e, portanto, enfim, maior autoridade em Wesley Duque Lee, né, que estudou muito e pesquisou muito. Eu fiz minha tese de doutorado sobre ele, né? E segue envolvida. E publiquei, acho que 3 livros. E você segue envolvida com a pesquisa sobre o Wesley, né? Sim. Escrevendo textos, enfim, as exposições, acompanhando essas exposições. Eu queria te perguntar, até porque a gente está aqui nesse contexto de uma exposição que é comemorativa dos 45 anos e que tem trabalhos de muitos artistas, como Antônio Dias ou Ivens Machado, artistas que foram representados pela Luísa Strina e que depois, ao longo das seus percursos, saíram da galeria, né, foram para outras galerias, mas todas essas obras que estão aqui, elas são obras de mercado primário, porque elas entraram via a representação direta, né, da Luísa Strina, num dado momento histórico desses artistas todos. Então, eu queria saber da sua visão, porque o Wesley ele foi representado pela galeria e depois ele teve outras galerias, né, também fez um outro percurso. Mas qual a sua visão em relação à importância que a Luísa dá no que diz respeito aos artistas que ela, em algum momento, apostou e apoiou e acreditou, de continuar trabalhando para que o trabalho tenha visibilidade e continuar fomentando o conhecimento por novas gerações e tudo mais desse trabalho? Então, isso é uma coisa muito bonita da Luísa, né? Essa generosidade, né? Quer dizer, ela era galerista do Wesley, era casada com ele, depois se separaram, logicamente, a relação de galerista também não deu certo, mas ela nunca abandonou o artista mesmo, sabe? Quer dizer, a pessoa do Wesley, com certeza, mas a arte do Wesley, ela continuou preservando. E ela sempre teve, na casa dela, ela tem uma coleção muito boa, de obras muito boas. E eu te falei da retrospectiva, que ela me ajudou muito, ela colaborou muito, e nem precisava, né? Mas ela fez questão. E agora, essa
essa coleção da Di Ralo, essa série da Di Ralo, pertence ao Augusto Malzone, né, que é primo da Luísa e que fez a exposição aí na galeria. E depois o Sardenberg, né, o Ricardo Sardenberg, juntou outras obras a essa série para levar para o museu lá de Porto Alegre. E ele fez um trabalho muito bonito, o Sardenberg, que eu espero que ele continue, que essa exposição ficou uma beleza, pena que não tenha vindo para cá, né? Mas eu acho que, se houver oportunidade de vir, a Luísa vai dar todo o apoio para fazer isso aqui. Inclusive, o livro que foi lançado na galeria dela, né? E eu acho que ela daria todo o apoio a isso, porque, sendo de boa qualidade, é aquilo que eu falei no começo, é o olho, né? Agradando o olho, eu acho que ela dá todo o apoio.